Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 20 de março de 2012. Muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 13ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e gostaria de convidar o primeiro vereador inscrito, o vereador Isaac Demani. Dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, inicio hoje minha palavra nessa tribuna para fazer uma cobrança, tanto à concessionária Águas do Nova Friburgo quanto à Altran. A concessionária Águas do Nova Friburgo hoje realizou uma manutenção na sua rede lá no bairro São Jorge, na rua Evangelista Manuel da Silva. Perfeito, necessário que se faça a manutenção da rede. Quanto a isso, não há nenhum tipo de questionamento. Foi necessário, vereador Vanozinho, interromper o trânsito por toda aquela via. Vossa Excelência já foi superintendente da Altran, conhece bem ali a localidade. Foi necessário interromper a passagem dos veículos, o que levou os moradores que residem no loteamento Rosa Branca a terem que transitar pela contramão para poderem sair do loteamento. Mas não havia uma sinalização no local dizendo que os veículos estariam transitando ali em mão dupla naquela rua que é mão única. E não havia também sequer um agente da Altran dando um suporte de orientação àquela comunidade, colocando todos, então, em risco naquela localidade. Se há necessidade de se fazer uma ação desse tipo, e há necessidade da manutenção da rede, isso nós entendemos perfeitamente, mas tem que ser uma ação coordenada entre a Autarquia Municipal de Trânsito, a Altran, e a concessionária Águas do Nova Friburgo. Não se pode simplesmente fazer o serviço deixando todos os motoristas, todos que dirigem ali os seus veículos, em risco, transitando pela contramão, no risco iminente de acontecer uma colisão. Então, fiz essa cobrança ao superintendente da Altran, Rubens Braga, no início da tarde. Ele ficou de me dar uma resposta se havia solicitação por parte da concessionária Águas do Nova Friburgo de interromper o trânsito naquela localidade, porque ela não pode fazer de qualquer maneira, ela tem que pegar uma autorização com a Autarquia Municipal de Trânsito. Só sei que, infelizmente, um desarranjo total administrativo fez com que colocasse em risco centenas de pessoas que trafegam para aquele local todos os dias. Centenas de veículos, o que é lamentável. Uma ação totalmente descoordenada, colocando em risco a nossa população. Então, a concessionária Águas do Nova Friburgo e a Altran têm que se ajustarem administrativamente para, quando forem fazer uma ação dessa natureza, interromper uma via, tem que ser uma coisa coordenada, orientada, tem que ter um agente da Altran orientando o trânsito naquela localidade. Por falar naquela localidade, o conselheiro Paulino hoje passa por muitas obras no seu centro. Infelizmente, há uma falta muito grande dos agentes da Altran naquela localidade. É necessário que a autarquia olhe o município como um todo. Os agentes da Altran não existem só para multar os veículos no centro da cidade. Não é essa a competência exclusiva dos agentes da Altran. Ela tem que estar no município orientando, ajudando, orientar e coordenar o trânsito. E hoje o distrito de Conselheiro Paulino precisa de uma atenção muito especial por parte da autarquia. E eu tenho a certeza que o superintendente estará tomando conhecimento dessa manifestação, tomará as medidas necessárias para orientar o trânsito no centro de Conselheiro Paulino. Estive, senhor presidente, senhores vereadores, na última quinta-feira, em uma reunião na empresa Vivo, empresa de telefonia Vivo. Nós sabemos que o distrito de Rio Grandina não tem o serviço de telefonia móvel celular, muito embora, desde o ano passado, tenha sido colocada ali uma torre de telefonia móvel, o que vem causando a irritação da comunidade de Rio Grandina, o segundo distrito do nosso município, porque a torre não funciona. E eu encaminhei alguns ofícios até a Vivo, foi marcada uma reunião
com o doutor Mauro César Cardoso, inclusive, vereador Marcelo Verli, sobrinho do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é o diretor de Relações Institucionais da Vivo S.A., e me recebeu ali, onde tratamos de assunto referente ao funcionamento da torre de telefonia do Distrito de Rio Grandina. Venho já nessa luta há algum tempo, fazendo indicações, solicitações, para que a comunidade de Rio Grandina receba a sua primeira torre de telefonia celular, para que leve esse serviço essencial até a comunidade de Rio Grandina. E, infelizmente, depois que a torre foi construída, o serviço simplesmente não existe. A torre não está inoperante durante todo esse tempo, mais de 6 meses, e eu consegui, juntamente com o doutor Mauro César Cardoso, o compromisso da empresa de que, por volta de 30 dias, no entorno de 30 dias, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, ele ficou de me encaminhar nesta quinta-feira uma resposta oficial, a comunidade rio-grandina finalmente receba o serviço de telefonia móvel celular. Foi uma reunião importante, senhor presidente. Infelizmente, não pude estar na sessão, porque eu cheguei a Friburgo quase às 21 horas, por conta do trânsito na ponte Rio-Niterói, um acidente que aconteceu logo na descida da ponte. Acabou por atrasar minha chegada a essa sessão, mas estava tratando de um assunto de interesse da nossa comunidade, especialmente a população de Rio Grandina, que precisa ter o serviço de telefonia móvel celular. E eu quero crer que, por volta de 30 dias, nós teremos, que a comunidade de Rio Grandina terá, finalmente, o serviço de telefonia móvel celular. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Reinaldo Rodrigues, também dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, senhor presidente, estou aqui na tribuna hoje, vocês devem perceber que eu ainda estou um pouco rouco. Por orientação médica, eu estou fazendo uns exames e ele pediu que eu evitasse o máximo possível de falar. Mas político que não fala, não adianta. Ou eu venho e falo, ou então fico em casa, né? E, senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu estava vendo no jornal que agora deve ter mais um julgamento daquela questão do mensalão. Você veja, se passaram mais de 4 anos, né? Quase 5 anos, o ex-presidente Lula se reelegeu, a presidente Dilma está no exercício, né? Aquele escândalo todo, e até hoje a Justiça não tomou nenhuma providência. Assim como a questão do concurso público de 99, que eu volto a falar aqui, um absurdo, uma falta de respeito com a comunidade, que já está tramitando há 12 anos e não se tem solução nenhuma. Tem pessoas que eram solteiras, casaram, hoje têm filhos com 12 anos, e o processo está tramitando até hoje na Justiça. Isso é uma vergonha. Não entendo por que a Justiça demora tanto. O concurso ou é válido ou não é válido. Se não é válido, tudo bem. Agora, se tem condição de ser validado, então valida. Não fica toda a vida nessa lenga-lenga, uma falta de respeito com as pessoas. Outra coisa, senhor presidente, senhores vereadores, a questão, nós recebemos aqui mais uma licença do ex-prefeito Heródoto, mais um pedido de 60 dias, né? E, logicamente, nada contra o prefeito, porque, na minha opinião, desde o meu primeiro mandato, em 83, que é a primeira vez que entrei na vida pública, considero que o prefeito Heródoto, naquela ocasião, num mandato de 83, 89, foi o melhor prefeito que Friburgo já teve. Mas, quando nós fizemos aqui uma comissão de saúde, dizendo da necessidade, nós temos um laudo médico, eu e o vereador Luciano, na ocasião, não aceitamos o argumento da equipe médica, que diz que teria que ter mais de 90 dias para fazer uma avaliação, contestando, inclusive, o parecer do vereador Renato Abirramer, que era presidente da comissão, e hoje nós vemos que nós tínhamos razão, porque, naquela ocasião, a junta solicitou que dali a 90 dias faria nova avaliação. E até hoje não foi feita avaliação nenhuma e continua da mesma forma. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, uma outra questão, gostaria de passar para o plenário, é que a Secretaria de Olaria, através de um pedido do vereador Reinaldo, vem fazendo recapeamento de algumas ruas. Foi feito agora da Presidente Vargas, porque tinha colocado um asfalto de péssima qualidade lá,
e nós pedimos, já foi feito o novo recapeamento. Agora, por esses dias, já estamos fazendo um acerto na Rua Minas Gerais, na Rua São Roque e na Rua Gustavo Lira, onde vai entrar um recapeamento dessas ruas que já estão no programa. Dizer ainda que tem, provavelmente, até o final desse mês, deve sair a licitação para aquela área de lazer lá no Bela Vista. Um absurdo, já se passaram 3 governos, eu solicitando aquela área, que é uma área que não é cara. A Pedrinco, inclusive, se propôs a ajudar, uma área que fica localizada em frente à Igreja Assunção. Está lá um amontoado de lixo, e a gente tem pedido isso constantemente. Felizmente, agora parece que vai sair a licitação daquela obra. Dizer também que no sítio São Luís, diversas ruas do Cônigo também está sendo recapeado. Parabenizar mais uma vez aqui o secretário Rafael pela parceria que ele fez juntamente com a Secretaria de Obra e com o prefeito para se fazer aquela galeria da rua da Via Expressa, do qual resolveu um grave problema que tinha ali entre aqueles condomínios, Roseiral, Parque das Magnólias, Parque dos Eucaliptos, Parque das Quaresmas, que todas as vezes que chovia, aquilo ali ficava completamente alagado, com um mar de lama, e que ninguém poderia passar, e prejudicando os moradores daquela localidade. 1 minuto. Então, parabéns ao secretário Rafael por essa iniciativa. E, senhor presidente, gostaria também de salientar que na última quinta-feira nós tivemos, na inauguração do Memorial Parque, ali na entrada do Amparo, gostaria de parabenizar o empresário Sávio por ter tido a coragem de fazer um investimento tão alto, né, aqui em Nova Friburgo. Serve de exemplo para outros empresários que realmente amam Nova Friburgo e possa continuar investindo com a inauguração do memorial. A inauguração foi belíssima e aquilo trouxe novos empregos para Nova Friburgo. Uma coisa realmente de primeiro mundo, inclusive com uma suíte, inclusive, bem equipada, para as pessoas, por exemplo, que perdem um parente aqui, que moram longe, que queiram vir e não tem um lugar para ficar. Foi feita uma suíte para que essas pessoas possam, então, vir e ficar tranquilamente e aqui participar, então, do sepultamento de um parente ou de outras coisas mais. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Vanuzinho, também dispõe de até 6 minutos. Próximo vereador inscrito é o vereador professor Pierre, dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, procurador dessa casa, Hugo, senhoras e senhores presentes nessa sessão legislativa, saúdo a todos. Eu quero hoje tratar do tema Saúde Nova Friburgo. Eu quero começar falando das 2 leis básicas da saúde, que é a Lei 8080 de 90, que é a Lei do Sistema Único de Saúde, SUS, bem como a Lei 8142, também de 90, que regula os critérios de repasse de recursos para os entes da federação, inclusive as condições. Como em discurso anterior aqui já falei, do descumprimento de 20 anos do município com relação ao plano de cargos e salários de todos os profissionais da saúde. Mas o que é a inspiração do Sistema Único de Saúde? Nós começamos pelos ESFs, Estratégia de Saúde da Família. É lá na comunidade onde vai se observar e dar-se atenção inicial ao cidadão. Em seguida, se há necessidade, esse cidadão vai para a atenção básica, o sistema ambulatorial. E chega num terceiro estágio,
ao hospital, as redes de emergência maior, inclusive a própria UPA. Ocorre, esse é o espírito da 8080. Ou seja, ela afasta o sistema de uma centralidade no hospital, que é um sistema hospitalocêntrico, quando isso ocorre. O SUS combateu isso. Porém, Nova Friburgo vem se constituindo ao longo de anos como um exemplo cabal de ferimento ao espírito da lei e do SUS. E provo. Dentro do site do Ministério da Saúde, nós temos lá os repasses federais ao município. Eu vou pegar aqui o exemplo do ESF, do quadro de repasse financeiro que o município recebeu por conta desse programa. Isso em 2011. No primeiro mês, R$ 96 mil. No segundo mês, R$ 89.600. No terceiro, no quarto, também o mesmo valor. No quinto, R$ 93.800. E assim sucessivamente, R$ 93.800, R$ 87.100, R$ 73.700, R$ 80.400, R$ 80.400, R$ 80.400, findou o ano com R$ 73.700. O que explica isso? Estratégia da Saúde da Família tem uma equipe básica, mínima, a ser constituída. E o repasse federal é de acordo com as equipes. Se as equipes estão formadas adequadamente, com todos os seus funcionários, todos os setores, enfermeiro, técnicos, agentes, médicos, se existe toda essa equipe formada, o repasse vem integral. Mas quando não está, existe lacuna, não vem integral. Isso explica por que da redução de valores. O município vem tendo, ao longo de anos, péssima gestão na saúde. E aí, quem paga o pato é a comunidade e o servidor. São os agentes, são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, os médicos, e, sobretudo, os médicos que trabalham no Estatuto de Saúde da Família. E digo também os enfermeiros e auxiliares. Todos precisam de aumento. Todos. Todos precisam ser valorizados. Seja no hospital, seja no ambulatório, seja na SF. Quebra um princípio, no meu entender, de uma isonomia ética de valor e, na verdade, alimenta um sistema hospitalocêntrico na medida em que desvaloriza o cidadão e, sobretudo, a equipe que está lá na ponta. Para ter um exemplo, a pedido da comunidade, que vinha reclamando, porque o médico, há um mês, não recebia o salário do SF, eu fui à comunidade do Xingu, lá na rua Xingu, lá no Alto de Olaria, e atestei uma situação triste. A despeito de todo o pedido da equipe de melhorias no espaço, pasmem, senhores vereadores, há um esgoto a céu aberto dentro da unidade de saúde. É um paradoxo, para não dizer outra coisa. Como que numa unidade de saúde, a despeito, volto a dizer, de tantos pedidos da equipe para se resolver a problemática, e nada foi feito há meses, esgoto a céu aberto dentro da unidade de saúde. É inadmissível. Fora outras coisas que precisam de ajustes menores. Vaso, pias. Mas a grande preocupação, equipe faltando. E é um quadro que se alonga pelas outras equipes de estratégia de saúde da família. E a gente está deixando de receber recurso do Ministério da Saúde por conta disso. E aí o que ocorre? O cidadão tem equipe faltante, às vezes não tem profissional, corre direto para o hospital. E aí incha o hospital, incha o atendimento, filas enormes no CTU e acaba não acontecendo o que o SUS apregoa. 1 minuto. São situações que nós precisamos imediatamente modificar.
O secretário Renato Abirrame, companheiro aqui nosso, está recente. Eu vou fazer um pedido ao Renato, doutor Renato. Doutor Renato, o senhor sempre foi preocupado e defensor da questão ambulatorial. Criemos mecanismos de gestão que não perdurem nesse buraco das equipes dos ESFs e também dos postos de saúde, das unidades de atenção básica, porque está indo de encontro a uma defesa que sempre o senhor aqui arduamente defendeu. Não podemos ser hospitalocêntricos. Então, um pedido. Vamos estudar a questão orçamentária. E todos os enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem, todos os auxiliares, todos os médicos, em todos os setores da saúde em Nova Friburgo, devem receber um reajuste digno da sua função. Deve-se ter um reconhecimento desse profissional. Por uma razão bem simples, senhor presidente. Estamos perdendo profissionais de qualidade para outros municípios. E à medida que perdemos profissionais, perdemos recurso do governo federal. Conclua. Por má gestão. Até quando? Até quando vamos perdurar nessa situação? É uma crítica construtiva que faço agora ao governo, há pouco tempo, no poder. Para que não repita esses 12 meses de 2011. E para que as equipes de todos os ESFs sejam completas. E para que o recurso federal venha plenamente para Nova Friburgo. E fecho a minha fala. Valorização para todos. É em defesa de todos. Dinheiro existe. É uma questão de gestão e administração. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Vanor, dispõe também de 6 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, confesso que hoje, senhor presidente, eu vou para casa hoje um pouco frustrado. Porque tão logo a gente leu o jornal e tivemos conhecimento de que estava chegando a casa um projeto do Executivo Municipal para melhorias no salário dos funcionários da área de saúde, e quando eu adentrei a casa, observei a ordem do dia e, na ansiedade de ver isso concretizado, e pude observar que não tem na ordem do dia o projeto que foi, vereador Márcio Damasio, citado no jornal, e que é uma reivindicação justa, clara, e que devida aos funcionários. O poder público não pode cobrar um serviço de qualidade se, antes de tudo, ele não valorizar o ser humano. Eu fico pensando, vereador professor Pierre, Vossa Excelência falando, eu fiquei pensando, eu entrei a casa em 92, meu primeiro mandato, e vejo a área de saúde pior do que estava em 92. Vereador, quando o senhor citou... me concede uma pequena parte, sei que seu tempo é curto. Quando Vossa Excelência citou a Olaria, Campo do Coelho hoje, eu fui semana passada, essa semana de novo, implorar ao médico para que ele aceite ser médico do programa Estratégia da Família, para ser médico lá, para ser contratado. Ele disse que não aceitava por não ter tempo e por não ser valorizado. Por quê? Além de, ao longo do tempo, os funcionários da área de saúde não ter essa valorização, não ter um plano de carga e salário decente, além de tudo, nossa cidade passou por uma tragédia, né, climática e uma tragédia política, onde a gente agora está no terceiro prefeito e que, no fim do mandato, as pessoas ficam instáveis para entrar no serviço, não sabendo o que pode acontecer no dia de amanhã. Vereador Vanor, só um breve acréscimo. Lá está sem enfermeiro,
E sem técnico de enfermagem. Toda a estrutura, eu estou citando o médico, toda a estrutura, o técnico de enfermagem pediu demissão. Por quê? Salário de 600 e... Isso é um absurdo, porque além... Quando ele deveria ter um salário para se dedicar exclusivamente àquele serviço, não. Ele tem que fazer outro serviço para complementar a renda e, com certeza, nós não vamos ter um serviço de qualidade, não porque o funcionário quer, é porque ele não aguenta. Até pelo contrário. Aqui eu tenho procurado todas as vezes que posso, não aqui, em todos os locais que eu estou, agradecer a todo dia aquelas pessoas que ficam ali. E na sessão anterior, vereadores são testemunhas, quando eu tive no domingo, retrasado à noite no hospital, uma chefe de enfermagem para cuidar do hospital todo. Isso é um absurdo. Eu fiquei pasmo com aquilo. E que você vem vendo isso ao longo do tempo, a decadência. E foi o que eu falei aqui na sessão anterior. Não me importa como e quando. Tem que se tomar uma medida urgente. Se é OS, eu não quero saber o que é. Tem que se tomar uma medida que não seja OS, eu não sei o que. Tem que se tomar uma medida porque não pode deixar mais para ontem. Não podemos deixar a situação num plantão que tinha que fazer uma remoção de paciente e, coitados dos funcionários, desesperados, sem saber a atitude que toma. Porque uns precisam largar do plantão, outros que não tinha gente o suficiente. Não culpa de... É culpa ao longo do tempo que a gente vem vendo acontecer na saúde. Isso tem que dar um basta. Não só, já vou ceder a parte, não só na qualificação, o principal, você não pode exigir na saúde ou na educação, não pode exigir um serviço de qualidade se você, primeiro, não valorizar o mais importante, que é a mão de obra, qualificação humana, qualificar o ser humano. Senão você não vai ter um serviço de qualidade. E a gente, desde 92, antes, quando eu sempre em serviços comunitários, mas de 92 para cá, eu me sinto, e foi o que eu falei na sessão anterior, a gente ganha o quê quando ganha uma eleição? Ah, você ganhou uma eleição. Ganhou o quê? A gente vê isso, vê que o serviço decaindo, a saúde, e foi o que eu falei na sessão a semana passada, aí você pega o jornal, corte de 6 bilhões na área de saúde, no orçamento da saúde. Aí qual a expectativa? Se nós que estamos aqui na política, estamos fazendo parte, tentando fazer parte das mudanças necessárias para a situação melhorar, imagine aquele pobre coitado que está na fila, que está os ambulatórios não fazendo o atendimento que deveriam fazer. Enfim, só para depois eu passar a parte ao vereador Manel Martins, obrigado. Você tem ideia, quando se inaugurou a UPA, e que a gente fez um trabalho incansável para que fosse feita aquela inauguração, para desafogar o Hospital Municipal Raul Sertã e sim fazer a divisão e ter um atendimento de qualidade, não piorou. Por quê? Porque quando tinha 6 mil atendimentos, hoje nós temos mais de 10 mil. Por que aumentou o número de atendimentos? Porque a estratégia da família, o programa de saúde da família não está funcionando, os ambulatórios não está tendo médicos suficientes, não tem oftalmologista. Infelizmente, tem que falar, não tem oftalmologista na rede. Vereador Manel Martins. Só para parabenizar, vereador, por essa discussão. E eu frequento demais o Hospital Raul Sertã. Eu estou sempre ali pedindo ajuda. E eu sei que é um conjunto de médicos e enfermeiros, mas sem a presença do corpo de enfermagem, o hospital não funciona. O médico faz a parte dele, mas quem cuida do paciente por vários e vários dias é o corpo de enfermagem. E dói a gente ver uma relação de R$ 622 o salário de enfermeiro. Isso dói a gente, porque não tem condições deles fazerem o que faz com salário tão baixo. Obrigado. Vereador professor Pérez. Eu quero saudar Vossa Excelência por ter dado continuidade ao tema. Vereador, ter uma ideia... eu vou passar 2 minutos do meu tempo para você poder finalizar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Só para se ter uma ideia, os programas, o município só pode aderir a programas outros da saúde se tiver com as equipes de estratégia de saúde da família completos. Em Friburgo está incompleto. Os números que a gente passou aqui, do ano passado,
podem reduzir ainda mais, porque há mais desfalques nas equipes que não foram atualizados no Ministério da Saúde ainda. Os nossos enfermeiros são desvalorizados porque eles têm atribuições que eles podem executar e assinar. E quando eles assinam determinados documentos de competência deles, volta muitas vezes porque foi o enfermeiro que assinou. E o enfermeiro tem atribuição. Além da questão do salário, há uma questão também da desvalorização do seu aspecto funcional. Então, esse tema tem que ser um tema dessa casa, para que nós continuemos nessa luta por um direito justo a todos esses que lidam com a questão da saúde. Teria muito mais a dizê-lo, mas volto a palavra Vossa Excelência agradecendo a parte, mas esse tema tem que se manter nessa casa. Obrigado, vereador. Para terminar, senhor presidente, eu quero dizer ao ilustre vereadores, o vereador líder de governo não está presente, mas eu vou, amigo nosso, particular, para que ele se empenhe, eu vou estar junto com ele, para que aquilo que eu vi e que o secretário de saúde me falou, o prefeito me falou, venha o mais rápido para esta casa, que não é nenhum favor, não é nada demais vir, porque é uma obrigação, que não é o que não sei nem os valores, mas o mínimo que puder vir para ajudar as pessoas, com certeza, aqueles funcionários que imagine, senhores vereadores, já pararam para pensar? Você imagine você cuidar de um parente seu acamado, um parente seu, um filho, uma esposa, um sobrinho, um irmão, a dificuldade que você já tem, o constrangimento, muitas das vezes, que você tem. Imagine os enfermeiros da forma que cuidam, com aquele carinho, de pessoas que eles nunca viram, pessoas que não são parentes, eles ali se dedicando da melhor forma possível, com o maior carinho com as pessoas, e não merecem ficar de pires na mão, toda vez aí atrás dos poderes constituídos, para que as pessoas reconheçam os seus valores. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Marcelo Verli, dispõe também de 6 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Gostaria aqui de, brevemente, fazer a leitura do documento que recebi por parte do Corpo de Funcionários do Hospital Municipal Raul Sertan, onde está escrito: Nova Friburgo, 19 de março de 2012, em virtude dos aumentos salariais com os quais os médicos foram contemplados e que estão sendo pleiteados ao pessoal que compõe o corpo de enfermagem, nós, os demais profissionais que compõem o Corpo de Funcionários do Hospital Municipal Raul Sertan, vimos solicitar uma reavaliação de nossos vencimentos, uma vez que os mesmos encontram-se defasados, tendo em vista as responsabilidades e funções desenvolvidas em cada área de atuação. Atualmente, os salários dos profissionais lotados no Hospital Municipal Raul Sertan são os seguintes: assistente administrativo, R$ 622, técnico de laboratório, R$ 622, técnico de raio-x, R$ 622, técnico de imobilização ortopédica, R$ 622, auxiliar de serviços gerais, R$ 622, agente administrativo, R$ 622, faturista, R$ 622, motorista, R$ 622. Na verdade, o que aconteceu foi um achatamento, não há nenhum tipo de distinção entre as categorias, entre as funções, todos foram nivelados por baixo. Essa é uma realidade que a gente lamenta profundamente. Profissionais de nível superior, exceto médicos e enfermeiros, R$ 876. Sendo assim, nos sentimos desvalorizados e excluídos de reconhecimento pelos nossos gestores quanto às funções que desenvolvemos. Portanto, vimos solicitar a essa Casa Legislativa que, ao analisar a solicitação dos nossos colegas de enfermagem, nos contemplem com igual importância, já que cada um é importante dentro do contexto da Unidade de Saúde do Hospital Municipal Raul Sertan, Corpo de Funcionários do Hospital. Relatei há algumas semanas que nós não tivemos queda de receita no ano passado, pelo contrário, nós tivemos aumento de receita. Pontuei que nós continuamos distantes do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, falei também sobre isso. E, além disso, há um projeto em tramitação nessa casa que propõe a migração do regime seletista para estatutário.
Essa migração, e eu já venho falando sobre isso há pelo menos 5 anos, vai permitir a redução do volume de encargos trabalhistas e esses valores poderão ser aplicados na melhoria salarial de todas as categorias funcionais. Eu, pessoalmente, entendo que essa seja a melhor saída. E eu quero dizer para todos os senhores que aqui se encontram que contem integralmente com o meu apoio nessa luta, porque realmente nós não podemos ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, se nós não tivermos salários dignos, salários justos. Nessa direção, eu gostaria de pedir ao vereador, senhor presidente, Luciano Faria, que tem sido uma pessoa também incansável no apoio às iniciativas relativas ao processo educacional no nosso município, que nos ajude a colocar em pauta, assim que as comissões que estiverem analisando o plano de cargos, carreiras e remunerações dos profissionais de apoio da educação pública municipal, para que a gente consiga analisar esse projeto em plenário, colocá-lo em votação e também trabalhar no sentido de valorizar esses profissionais que dependem desse apoio. Pois não, vereador? Vereador, vou passar a presidência aqui brevemente, o vereador Manuel do Pote. Pois não, vereador. E vou conceder 1 minuto do meu tempo. Agradeço. Para o vereador. Mas eu queria só, na leitura que o senhor fez a respeito da carta, que também recebi na tarde de hoje, só fazer um destaque aqui, vereador, e deixar bem claro para todos que nos acompanham através da TV Câmara, Rádio Câmara, os que nos prestigiam hoje aqui na assistência e também quem acompanha através do site da Câmara em tempo real, que vem dizendo que, em virtude dos aumentos salariais nos quais os médicos foram contemplados e que também estão sendo pleiteados ao pessoal que compõe o corpo de enfermagem. Na verdade, essa casa não apreciou ainda nenhum aumento, né, em forma de abono para os médicos e nem para o corpo de enfermagem do município. Deixar isso bem claro, não foi votado ainda, não foi protocolado na casa. Não chegou a casa. Não chegou até a casa para ser apreciado pelos vereadores. Então, só deixar esse registro. E quando foi ventilado, através do jornal Voz da Serra, que haveria um abono para os médicos, eu entrei em contato com o prefeito e mesmo apoiando o governo municipal no que se faz necessário para trazer uma melhor qualidade de vida para a nossa população, deixei bem claro para o prefeito que teria meu voto contrário se enviasse para essa casa só no que seria apreciado só a respeito dos médicos. E passei para ele que seria, eu acho que o direcionamento de todos os vereadores, que se fosse enviado só para o corpo médico, que teria voto contrário. Houve uma reunião com os médicos, e eu achei isso um absurdo, no centro administrativo, no antigo prédio da Oi, no qual fez presente o secretário de Saúde, o secretário-geral do município, o senhor André Guedes, e alguns médicos que estavam ali botando pressão para que houvesse aumento para a categoria. E, num determinado momento, eu soube que a doutora Jamila levantou e aumentou a sua voz, que teria que dar o aumento sim, que tinha dinheiro para isso. Eu só fico indignado como é que tem a politicagem barata, que ela, há menos de 3 meses antes, era secretária de saúde, e não brigava para ter esse aumento para os médicos. E logo depois, quando sai, aí aparece recurso para dar o aumento para os médicos. E pasme, seus vereadores, quando o secretário André Guedes levantou, falando que estavam estudando um aumento para todo o apoio, os médicos falaram, vereador Marcos Medeiros, dá para um aumento para a gente que a gente segura o pessoal de apoio. Então, na verdade, eles brincam com as pessoas que realmente trabalham no Hospital Raul Sertães, nos postos de saúde, na maternidade, que realmente fazem os atendimentos. Tem médicos aí com 2, 3 vínculos que não atendem nem a respeito de um vínculo e recebem aí quase 14, 13 mil reais e ainda ficam fazendo chantagem barata, falando que vão parar se não derem um aumento. Então, o pior é ainda utilizar uma classe que não está sendo atendida há anos por vários governos que não dão aumento e ainda falarem que se derem um aumento para eles, eles seguravam, né, todo o apoio. Então, é um absurdo. Eu espero que o prefeito analise com carinho e que envie tão logo a casa para ser apreciada pelos vereadores. Tenho certeza que terá a aprovação de todos, se vier contemplando toda a saúde e não só a quem não precisa. Já basta que recebem R$ 622, há muito tempo não tem essa
valorização. Estamos aí debatendo há várias sessões o ônibus, o preço da passagem, o absurdo que é a cobrança de taxa de esgoto. Então, tudo se aumenta e o salário deles ficam cada vez mais achatados. E sobre o plano de carreira, aproveitar que a chegada do vereador Isaac Demani, solicitar ao vereador que me traga informações a respeito do projeto, que para ver se até o final da semana ele possa me trazer informações que, com certeza, tendo parecer favorável, também a gente vai poder pedir à secretaria para acelerar, para que a gente vote tão rápido. Vou passar aqui um breve à parte do vereador Senhores Marcos vereadores, e, eu devolvo a palavra ao presidente. posteriormente, o vereador Isaac. Vereador Marcos. Vereador Marcelo Verli, tem uma empresa que usa um bottom, diz assim: emagreça, pergunte-me como. Eu resolvo o problema da saúde, pergunte-me como, sem ser necessária a questão de OS. Agradeço a parte, vereador Marcos. Vereador Isaac. Senhor presidente, vereador... Um minuto. Vereador Marcelo Verli, só dando informação aqui, conforme pediu o vereador Luciano, tão logo chegue a CCJ o projeto, pode ter certeza absoluta que nós estaremos dando parecer de imediato, até porque a matéria é de interessante, é de relevância para o funcionarismo público e não vai ficar, podem ter certeza disso, mais que 2 dias na CCJ e terá logo encaminhada a secretaria para votação, senhor presidente. Agradeço a parte, senhor presidente, senhores vereadores. Gostaria de, nessa reta final desse 1 minuto, convidar a todos os pares, todos os senhores e senhoras que aqui se encontram, aqueles que nos acompanham também pelo sistema de TV a cabo, pela internet, para um evento que eu considero de grande importância nessa discussão, na construção de conhecimento compartilhado e coletivo em relação à nossa cidade, principalmente pós-catástrofe climática. Na próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, aqui no plenário dessa casa, nós vamos receber o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que foi presidente da CPI da Alerj, que abordou as questões relativas à tragédia nas cidades serranas do nosso estado. Ele fez um relatório final juntamente com outros deputados, incluindo o deputado estadual Rogério Cabral, contendo mais de 40 sugestões para que os municípios serranos se estruturem melhor em relação às questões ambientais, habitacionais, tudo aquilo que, infelizmente, potencializou os danos em função da tragédia ocorrida em janeiro do ano passado. Gostaria, então, mais uma vez, de fazer esse convite. O evento é aberto, todos aqueles que tiverem interesse poderão participar. Trata-se de um dos quadros políticos mais qualificados do nosso Estado. Foi vice-governador do Estado, foi secretário estadual de obras, exerceu inúmeras funções, se encontra hoje no 3º mandato como deputado estadual e trará, sem dúvida nenhuma, informações importantes e relevantes sobre tudo aquilo que foi levantado pela CPI da Alerj em relação à tragédia ocorrida no nosso município. E também estamos expandindo os convites para outras cidades serranas, como Bom Jardim, Areal, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, todos os municípios também Sumidouro, que foram diretamente atingidos em função daquilo que ocorreu em janeiro do ano passado, também aqui no nosso município. Fica aqui o convite. Agradeço aí todo o apoio que a Casa tem nos concedido na estruturação, na organização do evento e, mais uma vez, ressalto a importância da participação dos senhores vereadores nessa palestra que vai ser ministrada pelo deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhor presidente, na próxima semana trarei informações sobre um projeto que estamos estruturando em conjunto com o objetivo de realmente incrementar a economia local e também regional. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a tolerância de Vossa Excelência e retorno a palavra à mesa diretora. Muito obrigado. Pois não, vereador. Convidar o próximo vereador, vereador Edson Flávio, também dispõe de 6 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, teria inúmeros assuntos para tratar na noite de hoje, mas em respeito aos funcionários da saúde que estão aqui nessa casa, aos funcionários dos postos de saúde, não somente do Hospital Raul Sertã. É interessante, senhor presidente, por quê? Todos sabem a minha posição quanto a algumas decisões, quanto a algumas falas do governo municipal. Primeiro, saiu-se a informação de que se teria uma OS e que
a questão da Oeste já estava na mão do Conselho Municipal de Saúde e que citava também a questão de privatização na área da educação, na área do turismo, na área da assistência social, e nenhum desses conselhos foi consultado. Até agora parece que o projeto está sepultado. Parece que não prosperou, mas saiu o boato, e com o boato saiu a questão dos funcionários do Hospital Raul Sertã e de outras instituições começarem a alimentar determinadas situações que poderiam vir para eles, contado por boca de quem trabalha no governo. Até agora, nada. Segundo, veio a questão do aumento de quase 150% para os profissionais médicos. Absurdo, com relação ao que os funcionários, de uma forma geral, da saúde recebem. Também, até agora, nada. Apesar de alguém dizer que já saiu o abono, que já saiu o aumento, mas nessa Casa Legislativa não passou. E aí vamos a outra questão. Existem pessoas que estão desinformadas, colocando para a opinião pública algo que não é verdade. Não passou nenhum projeto por esta casa. E se viesse essa casa, tem parlamentares aqui com coragem suficiente de peitar o Executivo e dizer não para ele. Esse é o primeiro ponto. Terceiro ponto, aliás. Quarto ponto. No ano de 2010, quando a Fundação Municipal de Saúde enviou para esta casa um projeto para conceder aumentos diferenciados para quem ocupa cargo de gerência dentro da Fundação Municipal de Saúde, teria que dar um voto meu. Esse projeto foi barrado aqui e nós fizemos, pela primeira vez, uma reunião com a Fundação Municipal de Saúde, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Municipal de Saúde, e começamos, vereador professor Pierre, vereador Cláudio Damião, estavam presentes. Começamos a discutir o plano de cargo, carreiras e salários para os funcionários, para o pessoal da saúde, para o hospital, o organograma do Hospital Raul Sertã, o organograma da maternidade. Isso caminhou, ficou quase pronto, sepultaram esse projeto. Não saiu nem o plano de cargo, carreiras e salários, nem o organograma do Hospital Raul Sertã, nem o organograma do Hospital Maternidade. Outra situação que trouxeram e não veio nenhuma vantagem para os servidores públicos. Agora, na semana passada, a equipe da saúde ameaça uma paralisação, nem greve, uma sinalização dizendo o seguinte: nós estamos aqui e estamos insatisfeitos com o que o governo municipal vem fazendo conosco. Sinalizaram. No que sinalizaram, anunciaram, está no jornal, informações do secretário municipal de saúde. Vai pousar na Câmara um projeto que dá aumento para a enfermagem do Hospital Raul Sertã e da maternidade. Senhor presidente, a saúde, ela é exercida somente no Hospital Raul Sertã? É exercida somente no Hospital Maternidade? O que não se consegue entender é porque não se apresenta nesta casa o plano de cargo, carreira e salários que resolveria grande parte do problema. 20 anos de descumprimento, me lembra muito bem o vereador professor Pierre. Esse é um ponto. Segundo, nem abono para toda a categoria chegou nessa casa. Apesar de esta casa provocar o Executivo. E aí eu falo para a classe aqui presente. A Câmara, ela não legisla sobre matéria financeira. A gente pode indicar, a gente pode cobrar, mas a decisão é do Executivo. Não vem o Executivo querer dividir conosco essa bola, não. A bola, no sentido carinhoso até da palavra, essa matéria está na mão do Executivo. O Executivo tem que apresentar a solução. Agora, não adianta o Executivo ou pessoas do Executivo dizer para eu apresentar. Porque se fosse para eu apresentar, eu não estaria aqui, eu estaria lá. É o Executivo que domina a matéria financeira, é o Executivo que domina o orçamento, é o Executivo que tem os técnicos, é o Executivo que tem a Secretaria de Fazenda, tem a Secretaria de Planejamento. O que nós podemos fazer é, quando o projeto enviar para cá, a Comissão de Orçamento e Finanças analisar, a Comissão de Constituição e Justiça analisar, a Comissão de Saúde analisar e ver os impedimentos. Agora, o fato de não mandar para cá, aí é grave. Aí é grave. Porque você gera dentro da instituição, dentro do hospital e dentro da saúde, uma insatisfação. E outra coisa que está acontecendo, que eu venho falando, está se colocando um contra o outro. Está colocando a categoria em pé de guerra. Os funcionários da área de enfermagem, em pé de guerra com a área de auxiliar de enfermagem, maqueiro, técnico de enfermagem, as pessoas do apoio, que são da saúde,
cada um sendo valorizado de uma forma, vereador Cláudio Damião. Não se apresenta um plano para todos. 1 minuto. E é isso que nós queremos aqui na casa. Que se apresente um plano para todos. Recebemos um manifesto dizendo que a enfermagem pede socorro. E nós sabemos disso. Agora, o problema todo, vereador professor Pierre, é saber e não poder resolver, porque a resolução efetiva não está na nossa mão. Por isso, senhor presidente, eu falei com Vossa Excelência, solicitei que, ao final da sessão, nós pudéssemos receber, numa reunião nossa, todos os parlamentares, uma comissão de representantes do segmento, que está aqui hoje. Não sei se trocaram o plantão, não sei se estão de folga, mas o fato é que está aqui hoje e precisa sair daqui, ouvindo desta casa, um posicionamento, para quando chegar esse projeto aqui. Qual será o nosso posicionamento? Ou qual será a nossa proposição, até mesmo de emenda ao projeto que mandarem para cá? Agora, o que não pode, senhores funcionários da saúde, eles trazerem o projeto para cá no dia e querer votar no mesmo dia, não nos dando a oportunidade de apresentar as emendas que possam contemplar, ou não, a necessidade que os servidores têm. Porque a emenda que nós apresentarmos, certamente ela vai gerar impacto, e ela gerando impacto, ela terá que retornar para o Executivo. E no que retorna para o Executivo vai ter que analisar e acatar ou não as emendas que nós propusemos. Porque se mandar para cá aumento de 150% para os médicos, ou aumento só para uma categoria, nós vamos apresentar emendas. Mas para apresentar emenda, o projeto tem que chegar aqui em tempo hábil para nós analisarmos, discutirmos e apresentarmos as emendas, que nós entendemos ser importante, principalmente depois da conversa que nós teremos hoje com representantes da categoria. Então, senhor presidente, é muito difícil também ouvir o que foi dito aí da ex-secretária. Agora pode pedir aumento para os médicos, mas quando estava lá não deu. Não deu. Tem tanta gente que se elege pela saúde, dizendo que vai trabalhar pela saúde, trabalha dentro do hospital, e quando chega nesta casa, cadê o trabalho pela saúde? Eu, pelo menos, disse que ia trabalhar por todos os bairros. Pode ser que a prefeitura não tenha calçado os bairros que eu pedi, mas eu estou lutando aqui. Eu estou pedindo. Possa ser que não tenha calçado o Rui Sanglar, possa ser que não tenha calçado Nova Suíça, possa ser que não tenha atendido as mais de 2.000 indicações que apresentei nessa casa, mas nós estamos pedindo, e vamos pedir até o último dia do nosso mandato aqui. Agora, se eles não fazem, se a prefeitura não faz, e o pior de tudo, não dá uma justificativa satisfatória para os servidores. Quando reúne correndo, não senta para conversar, não faz uma audiência pública para explicar o que está acontecendo. E aí que está o grande desrespeito com o servidor. Na hora de chamar para hora extra, na hora de chamar para fazer multirão, chama. Mas na hora de prestar esclarecimentos justos, dizer o que está acontecendo, apresentar a matéria, apresentar o orçamento, dizer o que pode, o que não pode, não se apresentar, e gera, vereador Marcos Medeiros, gera um monte de pensamento na cabeça de todos, que ninguém é obrigado a conhecer o trâmite da prefeitura, conhecer a questão da finança da prefeitura, conhecer o orçamento, conhecer o que pode, o que não pode. Agora, dizer que tem auxiliar de serviço de enfermagem à vontade aí fora, é fácil. Dizer que médico falta, mas tem auxiliar de enfermagem à vontade, isso é muito fácil de dizer. Mas agora, gente comprometida com a saúde, que tem um monte no Hospital Raul Sertã, é difícil encontrar. Gente que está lá há mais de 20 anos, como a Joana está aqui, há mais de 20 anos adquirindo até enfermidade no serviço, e na hora de chegar o projeto aqui na casa não tem essa valorização devida. Senhor presidente, então eu solicito que ao final nós possamos fazer essa reunião com todos os funcionários do segmento. E, senhor presidente, também, só para finalizar, esse não é um discurso, vereador Cláudio Damião, Vossa Excelência sabe, não é um discurso político, não, é um discurso realista, é a realidade que está acontecendo. Na hora de indicar um monte de gente para trabalhar dentro do hospital, vai ver quantos nomeados tem lá. Um monte de gente fazendo política dentro do Hospital Raul Sertã, um monte de gente ganhando eleição nas costas das pessoas que vão lá pegar uma ficha, nas costas da hora que a pessoa que vão lá tentar adiantar uma cirurgia, enquanto não se estiver dando atenção ao profissional, é isso que nós vamos ver. Saúde e outras áreas, dá muito voto. Para quem não trabalha, para quem não tem coragem de ir conquistar o voto com o trabalho. Não é ficar aí explorando a boa vontade dos outros, as pessoas que estão necessitadas de um atendimento médico ou de um adiantamento de uma consulta. Então, senhor presidente, essa é a fala e espero que nós possamos ter essa reunião ao final da sessão com os funcionários aqui presentes. Obrigado. Próximo vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar aqui a presença dos trabalhadores da área de saúde, dizer que sem organização não há luta e sem luta não há conquista.
Então, a presença dos senhores e senhoras aqui é fundamental. Não que a Casa se sinta obrigada a votar um projeto que não existe, mas para obrigar o Executivo a encaminhar um projeto, porque se ele não existe e os senhores e senhoras precisam do reajuste, é preciso que o projeto chegue aqui. O jornal, às vezes, joga uma informação, não sei de que maneira chega para o jornal, de que a Casa vai votar determinada matéria em que a Casa sequer recebeu. Isso é muito ruim, porque gera uma expectativa. Mas eu quero tirar o lado positivo dessa questão. Não fosse uma notícia falsa no jornal, não estou nem afirmando que o jornal publicou, tentando jogar nas costas da Câmara uma questão como essa, mas se alguém queria atribuir à Câmara a responsabilidade de votar uma matéria que não existe, agora vai forçar que esse tema venha à pauta. E a presença de todos vocês da área de saúde aqui é muito importante para isso. Eu quero lembrar que o Executivo, em 2009, mandou para a Câmara Municipal um projeto chamado Reforma Administrativa. E um projeto horroroso, que previa, não que não precise de material humano e de cargos nomeados, até precisa, a gente até reconhece, mas tem que ter limite, tem que ter cuidado quando faz isso. E esse projeto chegou aqui, ele previa 300 e poucos cargos, ele se transformou em 500 e tantos, com gratificações que iam de 3.000 até R$300, nas escalas, fora o salário. Perfeito. Eu tenho a tranquilidade de dizer que falei contra o projeto, o vereador professor Pierre falou contra o projeto, nós batemos muito, porque era um projeto ruim. Ele não tinha uma estrutura adequada para discutir a organização administrativa, mas tinha o nome de reforma administrativa, cujo único interesse era nomear as pessoas que estavam nos seus cargos de comissão, de livre indicação do prefeito, de secretário. Mas esqueceu de quem estava lá na outra ponta. Tanto que, quando veio para cá uma proposta de reajuste de alguns setores da saúde, esqueceram da maior parte, daquele que pega na alça do caixão, literalmente, que é quem rala no dia a dia, não que os outros não precisam, mas por que esquecer uma parcela? Né? Não conceder ao todo. Isso é muito ruim. Eu também recebi o documento, eu também recebi a carta, e comungo do mesmo pensamento de que é preciso mudar essa lógica. O reajuste ele tem que ter isonomia, tem que ter cuidado, tem que ter um estudo, porque depois dizer que não cabe no orçamento é fácil, mas concedeu para uma parte coube, a outra não cabe. Eu tenho tratado com o pessoal da Estratégia de Saúde da Família, os agentes comunitários, uma outra questão, vem dinheiro do governo federal, o valor de salário seria 750, estão nas mesmas condições dos senhores e senhoras, ganhando bem abaixo do valor que deviam receber, e vem recurso que seria destinado a isso. Então, a gente fica, às vezes, tratando das questões de forma paliativa ou tentando apagar incêndios, porque a Casa Legislativa não pode determinar. Isso é muito ruim, a gente não pode determinar. Vem do Executivo e a gente vai avaliar. Quando vai avaliar